Nós queremos, irmãos, hoje falar sobre quando parece que Deus não nos responde. Quando parece que a nossa vida não está a ser respondida. Quando os nossos apelos a Deus... Eu sabe que muito ímpio, muita pessoa sem Deus, muita pessoa que até nem segue Jesus, tem assim algumas dúvidas, até a pessoa não crente consegue pedir a Deus. Sabia disso? Quando há um problema, eles até dizem, ai, que Deus me ajude, ó Deus, tu existes. As pessoas costumam fazer este tipo de afirmação e tipo de questionamento e de clamor. E nós cristãos temos na nossa vida muitos momentos que parece que Deus está ausente. Já alguém passou por essa experiência? Será que sou só eu? É muito poucos até, pensei que havia mais. Então está tudo maravilhoso, Deus sempre respondeu, Deus sempre esteve atento, é isso? Ou alguém aqui já passou por isso? Participe, levanta a mão, sempre faz um bocadinho de exercício, não é? Diz que faz bem à saúde. Amém? Então nós muitas vezes passamos por isso e o texto que nós vamos estudar é um texto bastante relevante. Se nós questionarmos os milagres de Jesus, se nós falarmos sobre alguns eventos magníficos, sobrenaturais, talvez este seja para mim o número 1. Porque Lázaro estava morto já fazia 4 dias, já estava a entrar em fase de decomposição, os órgãos estavam todos bloqueados, a sua vida, órgãos, tudo, não é órgãos sociais, não, é órgãos do corpo humano. Aquele homem ficou completamente neutralizado e como o milagre aconteceu, é algo tão sobrenatural, tão especial, que nós podemos perceber algumas coisas porque Deus não respondeu a Marta e Maria quando questionaram e quando clamaram a Jesus. Vamos abrir João, o Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler os primeiros 7 versos, depois vamos namorando a continuação do capítulo 11, porque ele é todo relacionado com este acontecimento, não é? E é qualquer coisa de muito importante, porque não só Jesus faz o milagre, como a partir deste milagre se levanta uma contestação tão grande a Jesus que preparam-se para matá-lo. É o termo certo. Quando Deus faz coisas grandes, às vezes nós queremos que Deus faça grandes milagres. Queremos ou não queremos? Nós queremos que Deus haja. Queremos ou não queremos? Mas não queremos a parte final, que é ou até o antes nem o depois. Porque muitas vezes os milagres são o caminho de nós também termos uma nova etapa da nossa vida. E note, com Jesus, aqui após este milagre, houve grande contestação na vida contra ele e tentaram-no matar. Mas vamos ler o antes e o depois também. Vamos tentar fazer uma exegese sobre este acontecimento. Diz assim, estava então enfermo o certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. É interessante nós vermos que Marta e Maria, que chamaram Jesus enquanto ele estava vivo, ainda Lázaro, e acontece que Jesus tardou. Praticamente 4 dias depois, há que se encontraram, 4 dias já depois da morte de Lázaro. Marta e Maria clamaram Jesus, mas parece-nos que Deus, na pessoa de Jesus, claro, fez uma pausa, disse, vamos aguardar, ainda não é hora de eu ir para lá. E na vida, nós temos momentos que parece que Deus está ausente de nos responder. Eu já tive momentos na minha história de vida que parece que Deus fez silêncio. E às vezes esse silêncio é algo muito sério, é como se costuma dizer, ensurdecedor. Esse silêncio é perturbador, mas esse silêncio também é muitas vezes premeditado. É Deus que quer que o vivamos para testar algumas questões.
Existem razões para que Deus nem sempre nos responda na hora que nós queremos. Hoje estamos a viver uma época complicadíssima, uma época que as pessoas querem tudo à pressa, mas eu quero vos dizer que seguir Jesus é um processo. A salvação é um momento. O momento em que eu sou salvo, em que eu recebo Jesus como Salvador, esse momento eu recebo o perdão de todos os meus pecados e eu tenho uma nova experiência. Deus começa a transformar a minha vida. Mas de seguida há um processo, há uma continuidade de vida. E nessa continuidade nós temos muitos momentos divergentes, muitos momentos diferentes, muitos momentos que passam a fazer coisas à nossa vida que, se nós não estivermos preparados, aí muitos de nós perdem a fé, perdem a salvação. Primeiro, porque é que existem algumas razões para que Deus não nos responda. Porquê? Primeiro, muito rapidamente, 3 aspectos. Porque Deus nos quer corrigir. Há muitos momentos que Deus não responde porque nos quer corrigir. Você concorda comigo que nem sempre você satisfaz os pedidos do seu filho? Muitas vezes não satisfaz, não é porque você não queira, é porque ele precisa de ser corrigido e precisa de aprender que há que saber esperar. É ou não é? E nós muitas vezes queremos tudo. Quantas pessoas estão à procura de determinada situação, estão a viver um momento de tanta aflição, que clamam com tanto empenho e nada acontece. Faz lembrar aquela pessoa que precisa muito de dinheiro e que vai jogar no Euromilhões. E depois ora ao Senhor: Senhor, por favor, se me deres o Euromilhões, eu vou-te dar 2 dízimos. Mas ele nunca foi fiel naquilo que Deus lhe deu. Nunca deu quando Deus lhe prosperou na sua vida. É só ali que ele está a parecer que tem um grande propósito. Obviamente que Deus não vai dar o Euromilhões. Obviamente que Deus não responde a esse tipo de oração. Mas Deus responde: Deus dá-me condições para eu poder encontrar solução para a minha vida financeira. Deus dá-me solução para eu resolver este problema emocional. Deus dá-me solução para eu resolver o problema na minha família. Amém? E Deus vai dar solução. Muitas vezes não é aquela solução assim, mas Deus muitas vezes silencia, porque nós também andamos silenciados com Ele. Sabe que nós temos uma cultura de pedir e encontrar logo. Até parece que o texto sagrado diz: pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Parece que isto é logo. Não é. Às vezes pode demorar anos, às vezes pode demorar meses, às vezes pode Deus não dar o que nós queremos. E nós temos que aprender, e muitas vezes estamos a viver momentos da nossa vida que são fruto, como é o segundo aspecto, que porque é que Deus não responde? Porque precisamos de colher algumas coisas que semeamos. Certo? Às vezes semeamos coisas que não queremos colher, mas todos nós semeamos e quase sempre colhemos. Ainda bem que Deus não nos dá a colheita de tudo do errado que nós fazemos, porque Deus nos perdoa, e Deus nos perdoa, e Deus nos perdoa. Mas muitas vezes colhemos coisas porque as semeamos. E nem tudo o que nós semeamos não vamos colher. Há sementeira que não produz. Há ou não há? Eu tenho umas oliveiras maravilhosas, que eu agora já penso que vou ter um sócio para me ajudar a colher as azeitonas. Já disse que divide metade do azeite e ele a gozar comigo dá 1 litro para cada um. Mas ainda são umas 20 ou 30 oliveiras. E houve uns anos que elas não deram. Houve um ano que a gente quase dizimou as oliveiras. Cortámos tudo. Houve uma que ficou sem ramos. Pensávamos que ia morrer, mas ressuscitou. Não é? Está lá. Mas é interessante que nós plantamos a azeitona para vir a ter uma oliveira e para colher azeitona. É ou não é? Eu tenho agora lá umas sementes para plantar de umas... do pera abacate, que eu gosto imenso, e também como é que se chama? De clementinas, mas eram tão doces. Ai, que maravilha. E eu disse: eu vou plantar. E já pedi à minha mulher, que ela gosta dessas coisas. Amor, temos aí uns vasinhos para ver se aquilo nasce lá, as famosas laranjeiras, não, clementinas. E porquê? Porque nós plantamos para colher, mas já plantámos muitas coisas que não colhemos.
assim é a nossa vida. Plantamos, especialmente o que é negativo. Quantas vezes plantamos coisas negativas, quantas vezes dizemos coisas negativas e, felizmente, Deus nos protege de colher aquilo. É ou não é? Porque o amor de Deus é muito grande. Mas, muitas vezes, colhemos o que plantamos. Colhemos o que plantamos. E para não colheres o que é mau, tens que clamar por perdão. Tens que te arrepender do que fizeste errado. Ok? Porque se há uma coisa que Deus é muito maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é especial. Deus é alguém que não tem prazer em nos ver a sofrer. Mas também permite que muitas vezes esses tempos que parece que Ele está ausente, em que a nossa vida parece que começa a ir para o chão, parece que Deus está ausente. Mas deixa-me partilhar-te algo nesta manhã que é cura para a tua vida. Essa pausa é a revelação do amor e da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Mas também temos um terceiro aspecto, porque é que Deus às vezes também não nos responde. Porque quer levar-nos a algo muito maior. Quer levar-nos a compreender que o que estamos a pedir é muito pouco para aquilo que Ele nos quer dar. E essa pausa é como subir, eu não sei quantos de vocês já se mandaram de uma piscina daquelas 10 metros. Já alguém? 10 metros? 5. O meu pedrinho já. E eu tive uma vez 2 horas, 1 hora e tal, na piscina, como é que se chama a piscina, amor? São Pedro de Moel. Lá estava lá a família, não estava, para a minha vergonha. Eu tive mais de meia hora, talvez 1 hora, a olhar lá para baixo e não era capaz. É 5 metros, não é? A de São Pedro de Moel. E eu olhava que parecia muito fundo. E eu disse, mas eu tenho que me mandar. Mal eu sabia que estava a ser observado pela piscina toda. Até que eu ganhei coragem. Eu mandei-me. Quando saí da água estava tudo a aplaudir-me. A piscina toda. Mas a minha paixão, como eu gosto de água e tinha paixão de nadar e mandar-me, e agora já tenho vertigem, olha lá, começo logo a tremer, a minha paixão era mandar-me lá de cima, fazer aquelas cambalhotas e entrar bonitinho, não é? Mas pronto, mas muitas vezes a adversidade, o problema que estamos a viver, a ausência da resposta de Deus é para nos levar a um patamar muito maior. As ausências de Deus em nossos pedidos servem para revelar também a nossa verdadeira fé. Porque quando Deus parece que não está a responder, Ele vai revelar, tu vais revelar quem tu és e a tua verdadeira fé. Quando parece que estamos sós, revelamos de facto quem somos. Porque é no momento de estarmos isolados, de parece que todo o mundo está contra nós, parece que a vida nada nos corre bem, parece que anda tudo ao contrário. É nesse momento também revelas quem tu és. E Deus precisa de nos tratar da forma certa. Mas muitos momentos, a aparente ausência da resposta de Deus é para que compreendamos que Ele quer fazer algo ainda maior. Foi o que aconteceu com Maria e Marta. Eles estavam um momento de profunda dor. Eles tiveram uma experiência com Deus fantástica. Marta e Maria eram aquelas 2 irmãs que tinham tanta alegria em Jesus ao ponto de haver uma distinção no relacionamento entre eles e o próprio Jesus. Note que ela disse, Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. Vem socorrê-lo. Porque se tu vieres, eu sei que ele não vai morrer. A enfermidade era grave. A enfermidade era para a morte. Mas havia no coração de Marta e Maria uma esperança. Esperança essa que também morreu quando Lázaro morreu. Porque, meus irmãos, temos que compreender que a ausência da resposta de Deus não é algo que não tenha da parte de Deus também um objetivo. E nós falámos já 3 objetivos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, podemos ver como Deus foi ausente, pareceu ausente. Porque Deus nunca está ausente de nós. Deus está sempre ali ao pé de nós. Mas parece que Deus foi ausente. Quando José no Egito foi vendido pelos seus irmãos durante 13 anos,
este homem que tinha 17 anos, quando foi vendido, um jovem na flor da idade, que se podia revoltar contra Deus. Só porquê? Porque ele teve um sonho que achou que era de Deus e partilhou com os seus irmãos. Só porque o pai também tinha um certo afeto pelo filho, porque era o mais novo, e lhe fez uma túnica especial. Também podemos ver que houve inveja, houve soberba, houve irritabilidade dos seus próprios irmãos e o venderam como escravo. Durante 13 anos José viveu como escravo, sofreu como escravo, viveu, parece que no anonimato, mas nunca deixou de esperar na promessa de Deus. Irmãos, 13 anos não foi de um dia para o outro, não foi venho a ir ao culto agora e Deus me responde daqui a um bocado. Não, Deus pode fazê-lo. Eu acredito que Deus hoje pode curar o teu corpo de qualquer enfermidade. Eu acredito que Deus hoje pode dar a resposta que tu estás à procura. Mas também acredito que pode levar 10 anos, pode levar 20, pode levar 30 para te responder. E se tu crês nele, tu precisas permanecer na tua fé para que Deus possa concluir aquilo que é o propósito dele para a tua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas também ele quer observar a nossa fidelidade. E é interessante, José passou por essa experiência. Sara, durante 25 anos, depois de Deus lhe prometer um filho, ela não o teve. Foi 25 anos, quando já tinha 90 anos, que Deus cumpriu a sua promessa. Mas Sara foi daquelas que no meio da promessa, no meio de um tempo, ela desafiou o marido para ajudar Deus a cumprir a promessa. E por causa disso ainda hoje temos um grave problema no mundo por causa do filho Ismael, em que israelitas e a descendência de Ismael não se dão e continuam em guerra uns com os outros. Abraão viu a promessa cumprida quando já tinha 100 anos. E nós, irmãos, temos que acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Há as promessas gerais de Deus para cada um de nós que estão escritas nesta palavra. Mas há promessas individuais para a nossa vida. Deus pode ter-te ministrado ao teu coração. Não é aquilo que alguém fala. Não é aquilo que alguém quer dizer que foi Deus que mandou falar. Não. É aquilo que tu tens a certeza que Deus tem para a tua vida. E Deus não vai falhar, mas tens que permanecer. Tens que acreditar. Tens que ficar no momento que parece que Deus não responde, mas Deus tem a resposta. O povo de Israel, durante centenas de anos, viveu também como escravo e clamavam para que Deus os libertasse dos egípcios, até que Deus libertou. Portanto, irmãos, olhe, se olharmos para Daniel na cova dos leões, ele só foi para a cova dos leões porque o rei Dário criou uma lei que ele não podia mais orar a Deus nenhum, a não ser aos deuses dele. E quando isso aconteceu, ele, como de costume, levantou-se e foi orar no mesmo lugar e na mesma hora, na direção de Jerusalém. E ele orava. E ele foi preso, foi levado à cova dos leões. E isso trouxe mais glória. Por isso, irmãos, nós temos que aprender que parece que às vezes Deus não está a responder. Alguém de certo que já viveu isto? Mas Deus tem a resposta. Deus quer te dar a solução. Nas nossas vidas precisamos de aprender a esperar. Estamos na época do fast food. Mas vê, disse bem, não disse, professora? Fast food. Com Deus não há fast food. Sabia disso? Não há. Não há comida rápida com Deus. Por isso que nós precisamos de aprender, não é? Com Lázaro temos a real noção de que o milagre, a espera, trouxe ainda mais glória para Deus e mais alegria e consolidação de fé para os outros. Sabia disso? Para quem o rodeava. Jesus revela no processo, Jesus revela que tinha que voltar àquele lugar. É curioso nós vermos que em João, no versículo 8 do mesmo texto, mantenha a sua Bíblia aberta, diz: disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornamos para lá. Ou seja, Jesus esteve naquele lugar, Jesus foi apedrejar, tentaram apedrejá-lo e Jesus saiu. Diz o texto, mais ou menos, o caminho de 15 estádios, não chega a 3 quilómetros. No entanto, naquele tempo já era alguma distância, porque se andava a pé. E ou muitos teriam os seus camelos, mas Jesus, percebe-se, a sua viagem era pedonal. E é interessante nós vermos que
no lugar onde Jesus foi rejeitado por alguns. Foi no lugar onde ele teve que voltar. E isto, o que é que isto nos ensina nesta manhã? Jesus esteve 4 dias, mais de 4 dias, não sabemos quanto esteve antes, mas Jesus esteve distante. Mas há uma coisa interessante neste texto, é que Jesus sabia, quando foi-lhe informado que Lázaro estava doente, Jesus sabia que precisava de voltar àquele lugar, não só para ressuscitar Lázaro, mas para revelar algo mais, que não tinha medo daquilo que o homem lhe pudesse fazer. Aqueles que o acusaram, aqueles que quiseram lhe fazer mal, precisavam de ver quem ele era. E Jesus revelou quem ele é. Meus amados, quando alguém te apedreja, quando alguém te faz mal, quando alguém te afeta, quando alguém te prejudica, não te preocupes. Não te preocupes. Se com Jesus, que era o fazedor de milagres, o fez, fizeram com ele, e se você continuar a ler o texto e se andar, após a ressurreição de Lázaro, diz que muitos quiseram, os fariseus formaram conselho para matar Jesus. Depois do milagre, depois da ressurreição, isto nos mostra que quando nós vivemos no sobrenatural de Deus, quando nós estamos dentro do plano de Deus, quando estamos disponíveis para fazer a sua vontade, não é tudo 5 estrelas, não é tudo rosas, não é tudo fácil. Amém? Estudámos na sexta-feira uma coisa interessante sobre uma afirmação que nós fazemos com frequência. A minha vida está como Deus quer. E não é verdade. A nossa vida nem sempre está como Deus quer. Porque para a tua vida estar como Deus quer, tens que viver como Ele manda. E se tu não vives como Ele manda, a tua vida não está como Deus quer. Está como é possível. Mas na misericórdia de Deus, a tua vida pode retornar como Deus quer. Amém? Lázaro estava a viver este momento, Jesus estava a viver este momento do qual os discípulos disseram, quando Jesus disse, vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornamos para lá. É isso. Torna, faz, ajuda, abençoa, mesmo que os outros não queiram. Nós nunca seremos muito desejados se ensinarmos o caminho certo. Nós nunca seremos muito amados se não iludirmos as pessoas no caminho. As pessoas gostam muitas vezes de ser iludidas no seu caminho. Embora Maria tivesse feito algo grandioso de honra para Jesus, em adoração, mas isso não invalidou a adversidade que veio a ela. O versículo 2 declara que Maria era aquela que tinha ungido Jesus. E isso não impediu de ela passar por esta dificuldade. Era caso para dizer, pastor, eu tenho feito tanto na obra do Senhor. Como é que meu irmão morreu? Pastor, eu tenho feito tanto para honrar Deus. Eu tenho honrado com a minha oferta, tenho honrado com a minha vida. E mesmo assim Deus permite que eu passe por esta adversidade. Meus amados, a tua honra a Deus, a tua fidelidade a Deus, o teu amor para com Deus, a tua honra para Ele, não vai invalidar que venham adversidades. Mas há uma coisa que tu podes ter a certeza: nunca estarás sozinho. Um dia Jesus disse esta afirmação tão curiosa: o meu Pai nunca me deixa só, porque sempre faço o que lhe agrada. Amém? O próprio Jesus, ele fez esta declaração: o meu Pai nunca me deixa só. Podemos parecer que estamos sós, mas só há um momento na vida de Jesus que parece que ficou só. Foi quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eu penso que este momento foi o momento mais dorido na vida de Jesus, porque foi o momento da cruz, em que ele estava pagando o preço do pecado da humanidade, levando sobre ele as nossas enfermidades. E é incrível como nós podemos compreender, não é? Como realmente Jesus reage à situação das nossas vidas. Jesus hoje não está aqui em pessoa, mas o seu Espírito está aqui. Está aqui para quê?
Está aqui para tu ouvires algo que tem a ver contigo. A palavra é a revelação de Deus para a nossa vida, para que nós possamos com ela construir fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, ao ouvires a sua palavra, eu creio que muitos de vós estão-se a identificar com muitas coisas. Porque esta palavra, ela não é exclusiva para uma pessoa neste lugar. Esta palavra é para todos nós. E ela em todos nós fará o efeito no dia certo. Porque diz a Bíblia que a sua palavra não volta para trás vazia. Então, quando tu ouves esta palavra, tu entende tudo o que tu fizeste para Deus, tudo o que tu fizeste e honraste Deus, não vai impedir de vir adversidades à tua vida. Se alguém foi honrado, foi Maria, pelo gesto que ela fez. Se alguém foi honrado, foi Maria, quando ela esteve aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Queridos irmãos, nós precisamos de entender que ser cristão não é ser ausente de adversidades. Ser cristão não é ser ausente de que nos atirem pedras. Ser cristão não é ser ausente da possibilidade de nos quererem matar. Hoje há mortes mais dolorosas que a morte física. Ali era uma morte física do próprio Jesus. Mas hoje pessoas matam pessoas na fé. Pessoas destroem pessoas na fé. Pessoas enfraquecem pessoas na fé. E nós, como igreja, temos de ter cuidado para que isso não aconteça. E muito menos por minha ou por tua causa. Amém? Agora, uma coisa eu sei, que Jesus também não estava indiferente ao pedido de Marta. Tanto que, nem de Maria, tanto que Jesus disse, ainda não é hora de chegar. A gente vai, esta doença não é para a morte. Lázaro não está morto, só dorme, porque para Deus não há morte. Pode dizer amém? Para Deus nós vivemos eternamente. Porque Deus veio para dar vida e vida com abundância. Meus queridos, Jesus quis revelar também com este milagre e com esta espera, Ele quis revelar que estava acima da vida e da morte. Sua soberania e poder precisavam de ser revelados de forma inequívoca. Muitas vezes nós achamos que Deus está limitado ao milagre assim ou assado. Ou é desta forma, ou Deus não age. Não, Deus prova neste milagre que para Ele não há limites, para Ele não há barreiras, para Ele não há impossíveis. Porque Ele não só na sua soberania, como também no seu poder, Ele não tem qualquer limite. Meus queridos, que nós possamos nesta manhã perceber que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo que ressuscitou Lázaro pode ressuscitar o que está morto na tua vida. O mesmo que ressuscitou Lázaro está aqui em espírito e em verdade para fazer o milagre que tanto procuras. Em João 11, verso 25 declara, e diz Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? E Marta responde, sim, eu creio que ressuscitará no último dia. Mas não era isso que Jesus estava a dizer. Isso é um facto, mas Jesus tem o mesmo poder. Ainda hoje Ele pode fazer coisas grandes na nossa vida. É a hora da igreja, irmãos, não andar atrás de milagres. É a hora da igreja buscar uma vida de santidade, uma vida de caráter, porque os milagres, eles são de sobra para nós. Todo aquele que vive em santidade, todo aquele que busca agradar a Deus, todo aquele que adora a Deus de verdade, ele não precisa de buscar milagres em lado nenhum, porque o milagre está ao seu alcance. Seja em sua casa, seja quando estamos reunidos em seu nome, seja aonde quer que for, Deus pode fazer o milagre. Amados, nós temos que crer com todo o nosso coração que Jesus Cristo ainda é o mesmo. E ele dizia a Marta, Marta, espera, moça, eu sou a ressurreição e a vida, porque eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E eu estou cá para te salvar o teu irmão. E ela não entendeu, e ela não compreendeu. Quando Jesus chegou ao lugar, diz que Maria não veio tal como Marta. Se você ler o texto, vê que Marta correu para Jesus quando soube que ele estava a vir, mas Maria ficou em casa. Eu creio que Maria ficou amuada com Jesus. Eu creio
que Maria estava triste porque o mestre não veio a correr quando ela clamou. Se você olhar o texto, isto não está escrito só para nós termos uma informação. Está escrito porque ela não veio a correr para Jesus. Marta correu para Jesus. A tal que nós criticamos. A tal que dizemos que parece que não buscava primeiro o reino de Deus e que Jesus disse: Marta, Marta, tu andas tão ocupada com muitas coisas. Olha que Maria escolheu a melhor parte. Mas Maria estava triste. Mas ela correu aos pés de Jesus. Quando Jesus a chamou, eu quero dizer que às vezes Jesus tem que nos chamar. As nossas dores, as nossas infelizes. Lembram-se de Pedro? Pedro também, quando negou Jesus 3 vezes, também ficou envergonhado. Foi preciso Jesus dizer: chamem Pedro. E nós, irmãos, também temos que observar como cristãos, uns aos outros, para ver se não permitimos que ninguém sucumba na sua tristeza, se perca na sua tristeza, se afaste de Deus na sua tristeza. Muitas vezes uma tristeza culpando o seu próprio pecado. E a pessoa fica triste não porque alguém fez mal a ela, mas porque ela própria se autocondenou. E nós, como igreja, temos que perceber. Então Marta, quando ela corre a Jesus, dá-se este diálogo. Mas quando Maria vem, porque Jesus o chama, ela sentiu-se amada. Ela sentiu que Jesus realmente não estava indiferente. Irmãos, quantos de nós precisamos de uma palavra de conforto? Hoje para mim é um dia feliz. Acabei de ganhar a minha primeira neta. Mas, irmãos, há dias que eu não estou tão feliz. E quantas vezes nós precisamos de nos consolar uns aos outros? Diz ter uma palavra de carinho uns para com os outros. Porque isso é o que é ser igreja. E quando Maria chegou, diz o texto que se prostrou diante de Jesus e o adorou. Mas lá teve aquela frasezinha famosa. Lá teve aquela frase. Diz assim: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, verso número 32, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando a viu chorar também, chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito, perturbou-se e disse-lhe: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Diz que Jesus chorou. Irmão, este é para mim o ponto mais alto desta história. Não é a ressurreição que é o ponto mais alto. É a revelação de como Jesus nos ama. Quando a sua emoção interior e a sua dor ao ver a humanidade em sofrimento por causa do pecado, porque a morte foi consequência do pecado. Jesus olha, Jesus vê como as pessoas estavam a sofrer e diz que Jesus também chorou. Ele que era o dono da vida. Ele que estava ali, que sabia que ia ressuscitar, mas não conseguiu viver o momento sem sentir a dor dos outros. E muitas vezes achamos que Deus está indiferente ao nosso sofrimento. Achamos que Jesus não está nem aí para nós. Mas eu quero dizer, Jesus não está indiferente a ti, nem a mim, nem a ninguém, nem à pessoa mais ruim deste planeta. Jesus não está indiferente. E Jesus diz que chorou. E, irmãos, aqui podemos ver como a humanidade de Cristo estava tão presente nele. Como o seu propósito de salvar a humanidade, porque ele sabia que a morte física é o que menos conta na nossa vida. O que conta é a salvação da nossa vida para uma eternidade. Por isso que João 3,16 se tornou o verso áureo da Bíblia, porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A nossa vida na terra é um estágio, é um momento de passagem, mas que nós temos de estar preparados para a eternidade com Ele. A igreja fala pouco da eternidade, nós falamos pouco da eternidade, mas eu quero te dizer, é para isso que nós estamos aqui, é para podermos permanecer fiéis, sermos sal e luz nesta terra, para levar os nossos amigos a conhecer quem é o Senhor Jesus. E é por causa disso que Deus ainda está a aguardar por ti, e Ele te sussurra ao teu ouvido para dizer: meu filho, vem para mim, para que tu possas ser salvo.
Meus amados, Jesus chorou porque Ele não é indiferente ao nosso sofrimento, não é indiferente à nossa dor, não é indiferente à nossa doença, não é indiferente ao nosso problema. Mas há uma coisa que nós precisamos de entender, que este texto nos mostra uma lição de fé. Se há coisas importantes que vimos, e estamos aqui a correr um bocadinho, se há uma coisa que nós temos que aprender, é que ao Jesus revelar a sua humanidade, a sua dor com os humanos, Ele também nos quis dar uma lição incrível sobre a fé. Em João 11:39 disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. Se por um lado, e eu depois não acabei, mas por um lado, Maria disse: meu irmão não teria morrido. Marta também estava a questionar Jesus, não é? Já está morto há 4 dias, já cheira mal, já está em decomposição. Sempre alguém limita o milagre de Jesus. Sempre alguém por perto, até o próprio interveniente do milagre, que clama para que Jesus viesse curar o seu irmão, quando é este momento já não acredita na possibilidade do milagre. E é interessante que se estas duas afirmações revelam que quer Marta, quer Maria, já não acreditavam que Lázaro pudesse ser ressuscitado. E Jesus: tirai a pedra. E Marta diz: já cheira mal, Senhor. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Algumas coisas que eu quero falar só este momento serviria para a meditação da manhã. Mas nós precisamos de reter, precisamos de levar para casa informação para os nossos jovens, para os nossos irmãos nos nossos GCs partilharem. Mas há uma coisa que eu queria que tu percebesses nesta manhã. Existe aqui algumas lições neste texto. Que Jesus disse para tirar a pedra. E isto significa que há pedras que tens de ser tu a tirar de ti mesmo. Jesus nunca fará o que tu podes fazer. O milagre que Deus faz é só o milagre que eu não consigo fazer. Eu ensino isto há muitos anos na igreja. Deus não faz o que tu podes fazer. A pedra que impedia Lázaro de sair teve que ser removida pelos humanos. Amém? A outra coisa, quando após a ressurreição, que Jesus disse foi: desligai-o, porque o milagre foi tão incrível que o Lázaro apareceu à porta do sepulcro atado. Pés, mãos, tudo envolto e ele disse: desligai-o e deixai-o ir. Amados, a igreja tem que fazer o trabalho de tirar a pedra. Há pessoas que estão com muitas pedras, corações feridos, corações marcados, corações doentes. Cabe a nós ajudar a limpá-los, para que Deus faça o milagre na vida das pessoas. O teu dever é preparar o caminho para o milagre na vida do teu irmão. Veja que Jesus fez o milagre, mas mandou tirar a pedra. Jesus ressuscitou Lázaro, mas mandou desligá-lo e deixá-lo ir. Nós precisamos disto, irmãos. Precisamos de entender a nossa missão. Há uma lição incrível em João Batista. A Bíblia diz que ele veio preparar o caminho do Senhor. Lembra-se? A igreja, ela prepara o caminho para que Jesus opere na vida do seu próximo. Somos nós que preparamos o caminho. A igreja é o caminho de Deus para que pessoas venham a Deus. Amém? Nós fomos chamados para ser sal e luz. E muitas vezes nós não compreendemos isto. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, a glória foi imensa. Mas há uma outra lição de fé que eu não quero terminar sem a dizer. O milagre só acontece se Deus quiser. Não é só quando tu queres. Há milagres que Deus não fará. Há respostas que Deus não dará. Embora Deus sempre responda, como a minha mulher pregou há 55 anos atrás. Não é? Deus tem 3 respostas. Espera, não ou sim. Ela pregou isto há 55 anos atrás. E a gente não esqueceu esta mensagem dela. Deus pode dizer espera,
Não ou sim. Nem sempre Deus responde como a gente quer. E o que eu encontro aqui foi o próprio Jesus Cristo se limitava à vontade do Pai, porque ele não estava como Deus na terra, ele era homem, 100% homem. Olha o que diz o texto, verso de número 41. Tirando, pois, a pedra, Jesus levanta os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Amém? E depois o que é que aconteceu? Verso 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Como é que o próprio Cristo não age no milagre sem pedir autorização ao Pai? E nós, como cristãos, queremos dizer que Deus disse, mandar fazer o que Deus não mandou fazer. Queremos agir como se Deus estivesse em tudo o que estamos a dizer. E dizendo muitas vezes uns aos outros, prometendo milagres uns aos outros. Irmão, ouça, cristianismo não é isso. Cristianismo é mostrar o caminho de Cristo. É levar as pessoas a Cristo. É mostrar o caminho da fé. Mas também é mostrar o caminho que devemos viver dentro da sua vontade. Deus levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Mas nem sempre Deus quer fazer em nós tudo o que nós queremos que Ele faça. Eu sei que isto não é popular, mas Jesus disse ou não disse? Está ou não está? Irmão, não me importa qual é o teu problema e a tua doença, mas uma coisa eu sei. O Deus que eu conheço tem poder para resolver qualquer problema. Ele não tem limites, mas há um limite, que é o limite da sua própria vontade. Alô? Muita gente manipula unção, manipula poder, manipula que Deus está a falar ou a dizer ou a fazer. E tudo não passa de emoção. Continua tudo como antigamente. Quantas vezes nós vemos, há dias eu estava a ver um pregador que pregou 3 horas e tal. E ele chama uma pessoa para orar por ela. Ele quis obrigar aquela pessoa a ser curada. Só que pelo que eu vi, não foi curada. Irmãos, Deus não ganha honra com a mentira. Deus não ganha honra com a manipulação. Deus não ganha honra porque tu prometes a A e B que Ele vai dar a resposta a tudo o que a pessoa precisa. O que Deus ganha honra é com a tua vida de caráter, com a tua vida de propósito, com a tua vida a ser sal, com a tua vida a saber esperar pela resposta de Deus, com a tua vida de oração e de integridade, com a tua vida a conhecer e a crescer no conhecimento da sua palavra. Aí Deus ganha honra, Deus ganha glória. Porque, meus amados, eu creio que não há ninguém mais interessado no mundo de dar solução, de curar, libertar, salvar, que o próprio Deus. Não és tu que és o mais interessado, é Ele. Não, porque a honra e a glória é para Ele. E é interessante, meus irmãos, percebermos como Jesus agiu, como a espera de 4 dias pós-morte serviram de maior honra para Deus, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Se tivesse curado Lázaro, era só mais um. Mas ressuscitar Lázaro, não era a viúva que levava o filho a morrer, não foi uma morte instantânea que logo a seguir ressuscitou, como Paulo aconteceu, como tantos milagres aconteceram. Mas, irmãos, eu quero dizer-lhe, não há, diga para mim, para quem está ao seu lado, não há limites para Deus. O limite inicia em ti, o limite está em ti, não está em Deus. Mas há uma coisa que Deus não faz. Diga para quem está ao seu lado. Há uma coisa que Deus não faz. Aquilo que tu tens que fazer. Amém? Eu creio, olha, eu creio que Jesus hoje pode curar pessoas. Eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu acredito em milagres. Eu acredito em unção.
Eu acredito em poder. Eu acredito nos dons. Amém? Então não vamos agir sem saber qual a vontade de Deus. Orar pelos doentes é bíblico, mas não podemos obrigar Deus a curar todos os doentes. Jesus curava todos, mas há pessoas que só Ele sabe porquê. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos, disse o que já lemos, e de repente Lázaro, no grito do nosso Jesus, saiu. Amém? Esta virose no seio de muitos cristãos, achando que Deus faz tudo o que queremos. O exemplo que temos aqui é de Jesus questionar o Pai se era da sua vontade fazer o milagre. A arrogância espiritual tem gerado descrédito. As falsas revelações têm afastado muitas pessoas de Deus. Somos responsáveis por aquilo que afirmamos. Amém? O caminho do milagre, temos que ouvir a sua orientação. Irmãos, eu creio que Deus está a levantar uma nova geração. Uma geração consciente, uma geração equilibrada, uma geração sábia. Não uma geração louca, mas uma geração que quer verdadeiramente Deus. Não por aquilo que Deus faz, ou por aquilo que Deus nos vai dar, mas por aquilo que Deus é. Amém? Porque quem é Deus na tua vida? Quem é Jesus no teu coração? Meus amados, no dia que eu me preocupar em revelar Deus com a minha vida, eu quero te dizer que não precisas te preocupar com aquilo que Ele vai fazer através de ti. Porque está escrito que nós faremos milagres maiores que o próprio Cristo, porque Ele ia para o Pai. Mas Deus, os milagres é propriedade nossa. Os dons é propriedade nossa. Os dons não é propriedade de quem lá está fora, é daqui. Mas para isso, o Espírito Santo tem que estar dentro de nós. O Espírito Santo não pode, Deus não pode estar em nós na boca. Deus tem que estar em nós dentro do coração. Amém? Deus tem que ser lido na nossa vida. As pessoas têm que olhar para nós e ver Deus. Alguém está comigo nesta manhã? Alguém entendeu a palavra? Alguém acredita na palavra?